Em algum momento você já se deparou com um amplificador operacional em malha aberta? E aí, o amplificador operacional em malha aberta, ele funciona de forma similar, né, aos circuitos clássicos, inversor, não inversor, somador, subtrator, etc. E aí, será que o amplificador operacional em malha aberta tem um comportamento similar? Nesse vídeo, né, eu vou mostrar para vocês um circuito envolvendo aí o amplificador operacional em malha aberta, né, e a gente vai fazer algumas análises e, por fim, uma simulação usando Proteus. Vamos lá? Bom, então começando aqui a nossa análise, né, a gente tem aqui um circuito composto por um amplificador operacional em malha aberta. Bom, o que é um amplificador operacional em malha aberta? É basicamente nós não termos uma realimentação positiva e nem uma realimentação negativa. Então não existe conexão da saída do circuito com a entrada inversora e não inversora, né? Então não tem uma conexão aqui ligada na entrada não inversora e também não tem uma conexão ligada na entrada inversora. Então não há realimentação da saída. Eu não estou coletando o sinal excursionado na saída e realimentando ele em nenhuma das entradas. Dessa forma, o amplificador operacional está em malha aberta. E em malha aberta, o ganho do amplificador operacional é o ganho de fábrica, é o ganho de datasheet, né? É o ganho que basicamente é um valor muito alto, né? Tipicamente, nos amplificadores operacionais de boa qualidade, esse ganho aí supera 1 milhão, né? Supera 1 vezes 10 elevado à sexta, né? Um valor muito alto. Idealmente, o ganho ele deveria ser infinito, né? Qualquer sinal aplicado de qualquer magnitude deveria produzir um sinal de saída no amplificador operacional. Amplificadores operacionais de menor qualidade, mais comuns, mais típicos, com melhor acesso comercial, por exemplo, 741, um LM358 e outros aí mais comuns também, utilizados aí em pequenos projetos de eletrônica e normalmente disponíveis aí em qualquer loja de eletrônica. Esses amplificadores operacionais eles já possuem ganhos aí acima de 100K, acima de 100 mil. Então, em malha aberta, esse ganho ele é muito alto. Porém, esse circuito aqui, vale reforçar que é um circuito que não é muito prático. Por quê? Porque normalmente em malha aberta a gente tem o ganho instável. Esse ganho é um valor muito alto, mas a gente não tem precisão, né? Ele pode variar com a temperatura, ele pode variar de acordo com a alimentação, né, que eu estou fornecendo nos terminais de alimentação. Uma coisa é eu alimentar com 5 volts, outra coisa é eu alimentar com 12 volts. Outra variação pode ser ao trocar um chip, né? Eu estou usando um chip, vou lá, troco, coloco um outro chip, né? Então o ganho muda. Cada amplificador operacional tem um ganho específico. E esse ganho, além de não ser idêntico, né, no lote lá grande de circuitos integrados, ainda a gente tem essa grande influência da alimentação, da temperatura e de outros parâmetros que não vou entrar em detalhe nesse mérito aqui. Ok? Então, normalmente a gente não usa o amplificador operacional em malha aberta. A gente só utiliza ele em malha aberta quando nós queremos comparar dois sinais. Então, se eu quero comparar um sinal analógico com outro sinal analógico, eu uso um comparador de tensão, eu uso um amplificador operacional em malha aberta. Então, a principal aplicação do amplificador operacional em malha aberta é como, né, sendo utilizado como um comparador de tensão. Esse circuito é um circuito mais teórico, né, para a gente entender a dinâmica de operação do amplificador operacional em malha aberta. Né? Então eu estou deixando isso claro porque às vezes muitos vão pensar, pô, mas qual aplicação que eu uso o amplificador operacional em malha aberta? Então em malha aberta a gente utiliza ele como comparador de tensão. É muito utilizado? Como comparador de tensão é relativamente utilizado.
Por mais que hoje, né, essa comparação muitas vezes ela é feita via programação, via software. Agora, analogicamente, se eu quero comparar um sinal com o outro, o amplificador operacional é excelente para fazer isso. Tirando isso, a grande maioria das aplicações é utilizando o amplificador operacional em malha fechada, com realimentação negativa. Então, todas as configurações clássicas, inversor, não inversor, somador, subtrator, etc., são utilizados com realimentação negativa. Então vamos voltar aqui para o circuito, né, para a gente poder entender isso aqui. Veja, então o amplificador operacional está aqui. Aqui, ó, eu coloquei umas probes de tensão. Eu peguei essa imagem aqui do Proteus. Depois a gente vai lá para o Proteus simular rapidamente esse circuito. Veja, eu tenho aqui uma equação que é a equação genérica do amplificador operacional. É a equação mãe do amplificador operacional. Nada mais é, né, do que descrever o que o amplificador operacional faz. E o que o amplificador operacional faz? Ele pega o sinal aplicado às suas duas entradas, a entrada não inversora, que eu chamei de V+, e a entrada inversora, que eu chamei de V-. Ele faz a subtração do valor dessas entradas, porque ele é um amplificador diferencial. Então ele faz a subtração e multiplica por um ganho muito alto. Que ganho que é esse? É o ganho do datasheet, é o ganho da folha de dados, né? Na prática, o ganho do amplificador operacional ele não vai ser exatamente aquele ganho da folha de dados. Ele pode variar para mais, pode variar para menos. É um valor próximo daquilo ali, né? Lembrando que é um valor muito alto. Então basicamente eu faço isso. Em malha aberta, para qualquer análise que eu fizer, eu vou utilizar essa equação. Então essa equação aqui vai me dar o norte. Veja, o que tem de diferente aqui? O que eu coloquei aqui para, né, nós podermos refletir, eu coloquei um divisor de tensão com 3 resistências. Então eu tenho um sinal de entrada de 3 microvolts. Gente, 3 microvolts é um nível de tensão muito pequeno, né? Micro é 10 elevado a menos 6, né? É um submúltiplo lá dos prefixos utilizados aí de notação de engenharia ou notação científica. Então, 3 micro é 0,000003, é algo muito pequeno. Por que eu coloquei um valor desse? Porque o amplificador operacional tem um ganho muito alto. Então qualquer valor, mesmo que pequeno, faz o amplificador operacional saturar, faz a saída do amplificador operacional aqui, ó, ir para o seu nível de tensão maior, né, para o seu máximo, ou para o seu mínimo, o seu nível de tensão menor. Então eu coloquei um valor para que a saída não sature, um valor pequeno, um valor teórico aqui, né? Então eu tenho 3 micro aplicado a uma rede de resistores, isto é, são resistores associados em série, 3 resistores associados em série. Então, para ficar fácil, eu coloquei 1 quilôohm em cada um. Então essa tensão vai se dividir: 1 microvolt nesse resistor R3, 1 microvolt no resistor R2 e 1 microvolt no resistor R1, né? Então a tensão se divide. Se esses valores não fossem iguais, ou se aqui a entrada fosse um valor diferente, né, basta jogar na regra do divisor de tensão, né? A tensão do resistor que eu quero encontrar vezes a tensão total dividido pela resistência total, né, da malha e do ramo. Veja que a tensão V3 é a tensão de entrada do operacional. Só que a tensão V3 é a própria tensão do resistor R1. Então o VR1 é igual a V3. Então se eu encontrar o valor de VR1, eu encontro o valor da tensão aplicada à entrada não inversora do operacional. Então, dessa forma, né, aqui não precisa nem fazer cálculo, mas se nós tivéssemos que fazer cálculo, seria, né, V3 é igual a 3 micro vezes 1K dividido por 3K. Né? Isso vai me dar 1 volt aqui, que é a queda de tensão no resistor R1. E o resistor R1 está localizado nesse ponto em relação ao terra. Então, na verdade, na entrada não inversora, nós temos 1 microvolt. 1 microvolt. Então, olhando para a equação aqui, ó, nós temos 1 micro aqui. 1 micro menos... E o que eu tenho ligado na entrada inversora? Veja que na entrada inversora eu tenho terra, eu tenho zero, eu tenho GND, ground. Né? Então,
Qualquer coisa menos zero é qualquer coisa. Então, na verdade, esse diferencial aqui, ó, que em muitas literaturas também a gente pode chamar de VD, né, tensão diferencial, vale 1 microvolt. 1 microvolt vezes um valor de tensão muito alto, um valor de ganho muito alto, que nesse caso aqui vai depender do amplificador operacional. Se fosse um exercício, o exercício iria te fornecer, ou o exercício poderia falar, consulte o datasheet do amplificador operacional TL072. Você teria que ir no Google aí, né, buscar o datasheet do TL072, que é um modelo de amplificador operacional, e lá nos parâmetros e olhar o datasheet. Normalmente vem em volts por milivolts ou em dB. Né? Volts por milivolts é uma forma resumida de simplificar. Né? Volts corta com volts, vai ficar 1 dividido por mili. Mili é 10 a menos 3. Está no denominador, passa para o numerador, vira 10 a terceira. Então é 1000. Então se eu tiver 200 volts por milivolts, quer dizer que eu tenho 200 mil. Então, se aqui o ganho fosse 1 milhão, né, no exemplo lá do Proteus, eu deixei como padrão que é 1 milhão, que é um ganho muito alto, né, mas é um ganho típico de amplificador operacional. Então, 1 micro vezes 1 milhão, 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 vezes 10 elevado a sexta, né, a gente pode utilizar a propriedade de potenciação e somar os expoentes, menos 6 mais 6, vai dar 0, 10 elevado a 0 é 1. Então eu vou ter aqui na saída 1 volt. 1 volt aqui na saída. Agora, se o ganho fosse 100 mil, eu teria 100 milivolts na saída. Se o ganho fosse 10 milhões, eu teria 10 volts aqui na saída. Então veja que o ganho é muito alto. A nível de exercício, basta eu pegar a tensão diferencial e multiplicar pelo ganho. Eu montei o circuito aqui no Proteus, justamente aquele circuito que a gente estava analisando. Eu coloquei uma probe de tensão aqui, né? Esse ponto médio é tensão V1 em relação ao terra. Eu coloquei uma probe V2, eu meço essa tensão em relação ao terra, e V3 desse ponto em relação ao terra. E na saída eu coloquei um voltímetro e um amperímetro. Esse resistor ligado na saída é um resistor de carga. Coloquei um resistor de 10K aqui por padrão. Vale reforçar que para montar isso aqui eu utilizei esse componente aqui, que é o V-Source, que é uma fonte CC, né? Uma fonte, eu coloquei 3 microvolts, que é a tensão especificada do sinal de entrada do meu circuito. Os resistores eu usei o resistor genérico, e o amplificador operacional eu também utilizei o genérico. Basta você digitar aí no Proteus op-amp, né? Op-amp, ó, vou dar 2 cliques aqui no genérico e a gente tem alguns parâmetros que vêm por padrão. Ele vem com uma alimentação de mais e menos 15, que são os rails. Ele tem um ganho de tensão, ó, de 1 elevado a 10 1 vezes 10 elevado a sexta, que é 1 mega, que é justamente o ganho que eu considerei, ó, 1 mega. A impedância de entrada muito alta, 1 vezes 10 elevado a oitava, né? Quase 1 giga, né? 100 megas de impedância de entrada, é algo muito grande. E a impedância de saída de 1.0 aqui, de 1 ohm, né? Impedância baixa também. Então esse é o amplificador operacional genérico. Eu poderia ter usado o amplificador operacional comercial aqui, buscado na biblioteca um comercial. Então se eu colocar para simular aqui, ó, coloquei para simular nessa seta aqui embaixo, veja, eu tenho 3 microvolts. Aqui, desse ponto em relação ao terra, eu tenho 2, que eu estou pegando a tensão de R2 e R1. E desse ponto em relação ao terra, que é a tensão de entrada aqui do operacional, eu tenho V3. Aqui ele está me dando uma dízima, porque eu estou considerando aqui uma impedância de entrada muito alta, mas eu não estou considerando que essa impedância seja infinita. Então existe uma resistência desse ponto para o terra em paralelo com R1, que é essa impedância de entrada, que é um valor muito alto, né? Então aí ele vai me dar essa dízima aqui, 9.99999 vezes 10 elevado a menos 7. Mas o que é isso? Na verdade é a mesma coisa de 10 elevado a menos 6, arredondando isso aqui, que que basicamente vai ser 1
vezes 10 elevado a menos 6. É porque vai dar 10, né? Se eu arredondar, vai dar 10 vezes 10 elevado a menos 7. Né? Se eu voltar uma casa decimal, transformar o 10 para 1, eu transformo 10 elevado a menos 7 em 10 elevado a menos 6. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter 1 microvolt. Né? Lembrando que eu tenho 3 micro, fica aqui no R3, 1 no R2 e 1 no R1. Ok? Vezes um ganho de 1 milhão, olha quanto eu tenho aqui na saída de tensão, 1 volt. Né? E você pode variar essa tensão de entrada aqui, variar o ganho na simulação e fazer a aferição de acordo com essa equação para verificar se está correto. O Proteus vai respeitar essa relação. E a corrente, né? Se isso aqui fosse um exercício para pedindo a corrente. Então eu tenho 1, né, dividido por 10. 1 dividido por 1 é 1. Só que 1 dividido por 1K, 1K é 1000. Vai ser 1 mili. Só que aqui é 10K. É 10 vezes maior. A corrente vai ser 10 vezes menor. Então 100 microamperes ou 0,1 miliamperes. Então é uma corrente bem pequena. Ok, gente? Para não prolongar mais, eu fico por aqui. Eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma a entender o amplificador operacional em malha aberta. Forte abraço e até o próximo vídeo.